Vamos começar com Lei Magnitsky. Decisão de Dino lembra. País é soberano. Vamos lá. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia de decisões judiciais, leis, decretos e ordens executivas de estados estrangeiros que não tenham sido incorporados ou obtido a concordância dos órgãos de soberania previstos pela Constituição Federal. A decisão foi tomada no âmbito da DPF 1178, proposta pelo Instituto Brasileiro de Mineração, que contesta a legalidade de municípios brasileiros ajuizarem ações judiciais no exterior visando indenização por danos causados no Brasil. A decisão vale para o caso concreto, que envolve ações de ressarcimento relativas aos acidentes ambientais de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, mas os fundamentos do relator se estendem a todos os casos semelhantes. O IBRAM alega ofensa à soberania nacional e afronta ao pacto federativo, além de irregularidades, como contratos advocatícios de honorários de êxito ou taxa de sucesso, sem análise prévia da legalidade pelo STF. Acidentes envolvendo a Vale. Não apareceu o nome da Vale, mas acidentes envolvendo a Vale. Precisa dizer, né, gente? Você não ficar parecendo que acidente de Brumadinho, não sei o que, aconteceu assim. Um dia, Brumadinho estava lá e fez puf. Não. Teve um problema envolvendo uma empresa. Hã? Vamos para o que tem mais aí? Não. Antes eu vou falar. Vamos lá. Porque eu preciso explicar isso aí. Aconteceram os acidentes. E aí começou uma negociação para ressarcir as pessoas, as cidades, os entes, vítimas daquele acidente. Um grupo de cidades resolveu recorrer a tribunais ingleses, para que os tribunais ingleses decidissem o ressarcimento de municípios aqui no Brasil. De sorte que municípios passaram a conceder, e com toda a vênia, porque tinha escritórios brasileiros, nisso eu não estou fazendo crítica a ninguém. Só estou dizendo como são as coisas. Passaram a ter procuração, escritórios ingleses, de municípios brasileiros, para acionar empresas brasileiras lá fora, por acidentes ocorridos aqui. O IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração, que é presidido pelo meu querido Raul Jungmann, meu querido amigo, a quem mando um beijo, um dos homens mais inteligentes do Brasil, recorreu dessa decisão. Aliás, o advogado que formulou a DPF é o Valfrido Vardi, que é meu sócio no Reconversa. O Reconversa, obviamente, não tem nada a ver com isso, né? Eu não sou advogado da causa. Só estou dizendo que eu acompanhei de perto. Porque acompanhei de perto, estava sabendo, aliás, estava todo mundo sabendo. E, obviamente, não existe legislação para isso, para que entes internacionais tomem decisões sobre nacionais e que tenham validade aqui no Brasil. Então, a decisão, a DPF, a ação, não tem a ver originalmente com a Lei Magnitsky. Tá claro? Essa lei com a qual tenta punir o Alexandre, outros ministros, funcionários de segundo escalão do Ministério da Saúde. Não tem a ver com isso. Agora, a decisão tomada pelo Flávio Dino, obviamente, também tem esse alcance. Né? Sabe o momento em que se entrou com essa ação, né? Porque havia mesmo um absurdo em curso, insisto, com as vênias aqui, representa outro lado, mas agora, né? Nem Banco Central, nem bancos, nem nada poderão tomar decisões que sejam relativas a outros países, que tenham uma outra regência que não o Brasil, envolvendo brasileiros
e bens desses brasileiros no Brasil. E direitos desses brasileiros no Brasil. Porque senão, não fosse assim, então nós teríamos uma outra legislação. O Brasil deixaria de ser soberano. Não é? E ainda não se inventou essa pátria mundial. Ainda não. Né? Aliás, o vai bem, o Arthur, nessa hora eu deveria dizer alto, né? A ideia de um mundo internacionalista é comunista na origem. Uma coisa é a globalização, a integração das cadeias produtivas, não sei o quê. Mas a ideia do proletariado sem pátria, né? Existe a classe trabalhadora, né? Não existem... É uma ideia que vem do marxismo e do John Lennon, que por sua vez não tem nada a ver um com o outro. Né? É uma brincadeirinha com Imagine. Né? Imagine no countries. Né? Não. Existem os países, existem os estados nacionais. O que mais que a gente tem aí? Vai lá. Dino ressaltou que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou observados os mecanismos de cooperação judiciária internacional. De acordo com ele, os princípios constitucionais da soberania nacional entre os estados tornam inadmissível que o Estado brasileiro se submeta à jurisdição de outro país, uma vez que as nações são consideradas iguais e, por isso, não podem exercer julgamento umas sobre as outras. Dino avaliou que, no caso, estão sendo violados princípios essenciais do direito internacional e assinalou que a submissão de um Estado nacional à jurisdição de outro constitui um autêntico ato de império, ou seja, o exercício de suas prerrogativas soberanas. Bom, alguém contesta? Que o Alexandre não possa... Então, Alexandre e outros que vieram a ser punidos, ou os 2 funcionários do Ministério da Saúde, que ele não possa ter bens nos Estados Unidos ou fazer transações. Né? Agora, no Brasil, com empresas submetidas a leis brasileiras, aí não tem como. Não, e aí tem idiota falando que como é que o Dino agora... Olha só, olha, me dá um... Às vezes a felicidade é uma arma quente, a burrice é uma arma que congela o sangue. Né? Que aí diz assim, Dino está querendo dizer qual é o alcance da lei Magnitsky, que é uma lei americana. Não, orelhudo. Orelhudo simbólico. Também não, coitado do jumento. Jumento, um bicho simpático, inclusive está em extinção. Não, não, idiota. Pronto. Aí sim. Eles fizeram uma lei de alcance global sob o pretexto de defender direitos humanos e o objetivo do Obama até poderia ser esse. E estão usando a lei Magnitsky para fazer exigências que são de natureza política. Né? E achando que podem lá, né, tomar decisões lá que tenham repercussão aqui dentro. E aí então vem aquele negócio, começou aquele negócio assim, como é que o Alexandre vai manter conta em banco aqui se banco mantém negociação com os Estados Unidos? Uma coisa é certa, não vai poder fechar a conta do ministro. Porque existe uma legislação aqui. Bom, aí só se a gente chegar como um deles, o mais ousado deles, falou a intervenção militar mesmo. Não, então que venham os marinhos. Né? Que venham os marinhos e aí toma conta de tudo, vale bem. E pronto. Não é que o Dino está tentando proteger o Alexandre, ou tentando... Isso não se trata de tentar nada. Isso se trata de fazer valer a lei brasileira. Alguém discorda que a lei brasileira... Alguém discorda que o Brasil deva ser regido por leis brasileiras? Esses são feitos aos casos em que você é regido por leis internacionais e por acordos bilaterais. E multilaterais, o que não é o caso da lei Magnitsky. Né?
E aí, o senador Flávio Bolsonaro, senador, o senhor tem a fama de ser, eu até escrevi hoje, Vale Bene, que o Flávio, assim, o Eduardo, ele tá com o pé nessa canoa da porradaria, né? O Carlos Sim. também, Eduardo, Carlos. E eu disse, e o Flávio tenta manter um pé em cada canoa, um pé com os governadores, um pé não sei o quê, e até brinquei, falei, ele só não mantém pés em 8 canoas porque ele não é um polvo, né? Porque ele é mais ali, tal. Mas ultimamente ele está querendo posar de radical, né? E aí, a quantidade de bobagem que ele falou sobre a decisão do Dino. O senhor sabe, eles foram uma vez num quiz do Silvio Santos. Não sei se vocês viram isso, não? Está nas redes. Ele e o Eduardo. A ignorância dos dois, inclusive sobre o regime militar, mas era uma coisa tão assombrosa, tão constrangedora, né? E ele não estudou desde isso, né? E aí, diante daquilo que foi decidido hoje, né? Vamos lá. Ele atacou a decisão do Flávio Dino. Vamos item a item, tá, meninos? Nos seguintes termos. Vai lá. O que este ser fez hoje só pode resultar em duas coisas. Estamos diante do primeiro ato. Assinou o AI-5 e iniciou oficialmente a ditadura do judiciário. Mas isso é de uma estupidez. Não, quem defende o AI-5 é a sua turma. Quem defende o AI-5 é seu pai. O senhor não sabe, então, que foi o AI-5? Não, acho que sabe. Do dia 13 de dezembro de 1968, que instaurou a ditadura absoluta no Brasil. Senhor. Ao contrário, o que se está fazendo aqui é dizendo que brasileiros são regidos no Brasil por leis brasileiras. O que isso tem a ver com a AI-5? O que isso tem a ver com a suspensão dos direitos constitucionais? O AI-5 suspendeu direitos individuais. Deixe de falar asneiras. Deixe de falar bobagem. Não cansa. Não cansa. Já ameaçou o Brasil com bomba nuclear. Não é? Foi o senhor. Já disse que se ganhar um presidente de direita e derem o indulto e o Supremo disser que é inconstitucional, que vai ser a solução imposta à força. Isso não é um ato, isso é uma concessão de uma liminar numa DPF que vai ser submetida ao conjunto do Supremo. O senhor tem alguma coisa contra a que brasileiros sejam regidos por leis brasileiras? Para quem tem um pai que bate continência para a bandeira americana, talvez isso soe um pouco estranho, né? E aí ele fez uma outra associação com gente que era aliado da turma deles, lá da extrema-direita. Como é que é? Vamos lá, vai. Ele escreveu: 2. Estamos diante do último ato. Partiu para invadir as Malvinas e é o fim da ditadura do judiciário, pois será dizimado pelo inimigo. Hoje Mais uma vez a ideia de que o Brasil vai ser dizimado. Quando a ditadura argentina invadiu as Malvinas, de fato estava tentando livrar a própria cara, né? E era um regime aliado da ditadura brasileira que seu pai apoiava. Seu pai apoia. Tenha um pouco mais de compostura. E hoje eles não... eles não só dobraram a aposta, resolveram se isolar do mundo, como ocorreu com Cuba. Olha a quantidade de besteira. Nós vimos como ninguém conversa com Lula, ninguém quer saber do Lula. Né? E claro,
O senhor não tem nenhuma vergonha de falar isso, né? E aí o Nicolas, vão destruir o Brasil para salvar 11. Olha que estágio se chegou. Vocês, empresários, que financiam e financiaram essa gente, vocês não se envergonham? Hein? Vocês acham que assim se constrói uma nação, que assim se constrói um país? Alguém que se coloca de joelhos diante de um país estrangeiro e que está protestando porque um ministro do Supremo decidiu a coisa mais exótica de todas, vale o bem, Arthur. Leis brasileiras regem cidadãos brasileiros no Brasil. Que coisa, hein? Quem poderia esperar por isso? Não é mesmo? O Carlos também foi para o ataque. Vamos lá, o que ele falou? Vai, Nelito. Ele diz o seguinte: Dino está se fazendo ou acredita mesmo no que propõe? É impossível tanta sapiência na arte. Não estamos onde estamos à toa. Alguns realmente estão fazendo exatamente isso que todos estão vendo. Eu não entendi direito o que ele está falando. Carlos, daqui a pouco eu tenho o seu momento de glória, né? Esse aqui é o futuro senador do Brasil, né? Esse candidato a senador por Santa Catarina. Já tem o irmão gênio dele lá, né? E agora vai mais um, né? Quem falou foi Lindbergh Faria, aí do outro lado da democracia, com a devida vênia, líder do PT na Câmara, né? Leiam aí para mim o segundo e terceiro parágrafos, vai. O ministro Dino se antecipou e decidiu na DPF 1178 que leis e ordens estrangeiras não têm efeito automático no Brasil. Só valem aqui se forem homologadas pelo STJ ou autorizadas pelo STF. Isso atinge diretamente a chamada Lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para impor sanções unilaterais contra autoridades estrangeiras, medidas ineficazes no Brasil por violarem nossa soberania. Apenas na cabeça colonizada de vira-lata de Eduardo Bolsonaro caberia comparar uma lei estadunidense com a lei da gravidade, como se fosse universal e absoluta. O Brasil tem Constituição, tem Supremo e tem soberania. Aqui quem manda é o povo brasileiro e não a caneta de Washington. Né? Existem rituais, né? O Brasil pode seguir legislação? Pode, desde que se façam os acordos. Imposição dessa natureza? Não. Agora, se eles acham que é assim, então aplaudam, uai. Não é isso? Aliás, eu não entendi a lógica, vale bem. Por que estão criticando? Se eles acham que vai ser positivo, aplaudam. Assim, é isso aí. É isso mesmo. E para quem sabe ler, vai ter gente decepcionadíssima agora. Porque, sim, o escritório do hemisfério ocidental está atacando o Alexandre. Mas, vai bem, vamos ler direito. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e a seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-la. Não, mas as sanções dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, e quem quer que aceite a regência dos Estados Unidos, tudo bem. Vem cá, vocês podem tornar sem efeito a lei brasileira? Pessoas dos Estados Unidos estão proibidas de fazer transações com ele. E pessoas de fora dos Estados Unidos devem agir com cautela. Aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções. Vamos conversar, ué. Fazer o quê?
é de uma petulância. Né? E olha como está adiantando. Né? Está adiantando muito, não está? Nossa.